falarmos a respeito da síndrome do tegmento contínuo oral, aí a etiologia é a obstrução dos ramos circunferenciais longos da artéria basilar e da artéria cerebelar superior. Por conta desse local de acometimento, tem-se algumas manifestações clínicas específicas, como déficit ipsilateral de sensibilidade facial. Lógico, é um acometimento lá desses ramos. E por conta disso, uma interrupção de todas as fibras trigeminais e as consequências em virtude disso. Há uma paralisia dos músculos da mastigação, alterando aí essa ação. Há uma hemiataxia, ao tremor intencional e à adiadoxinesia, referindo-se, nesse caso, ao pedúnculo cerebelar superior. Já que eu falei de tremor intencional, a adiadoxinesia é a ausência da capacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Há também déficits contralaterais de todas as modalidades sensoriais, justamente por conta desse local de acometimento. Pois bem, esse local de acometimento é esse aqui, ó, na ponte, já essa regiãozinha aqui. E aí, se acometido o pedúnculo cerebelar superior, há uma hemiataxia, tremor intencional, adiadoxinesia e disartria cerebelar. Se o acometido for o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo, pode estar-se diante de déficits de sensibilidade epicríticas do mesmo lado da face. Se a lesão for do núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, pode haver uma analgesia e uma termoanestesia ipsilaterais da face. Mas se o acometido for o núcleo motor do nervo trigêmeo, pode haver uma paralisia flácida a nível nuclear dos músculos ipsilaterais da mastigação. O acometimento do trato tegmental central leva à mioarritmia do palato mole e da faringe. E o trato tecto-espinhal acometido promove reflexo de pestanejar abolido. E aí tem alterações nos olhos com infecções e assim por diante. O trato espinotalâmico lateral acometido pode levar a analgesia e termoanestesia do hemicorpo contralateral pelo cruzamento, né? O lateral cruza e o anterior não cruza. No caso do acometimento do lemnisco lateral, está-se diante de déficit auditivo. E se for medial, déficit de sensibilidade tátil, vibratória e postural do hemicorpo contralateral, além de ataxia. O acometimento do trato córtico-nuclear, especificamente das fibras eferentes, aquelas motoras, tem-se paralisia dos nervos facial, glosso, faríngeo, vago e hipoglosso. A visão de perfil e as alterações aqui para observar. Paralisia flácida, o déficit de sensibilidade tátil, aqui juntinho aqui com a analgesia e a termoanestesia. No caso da síndrome da parte central da ponte basal, tem-se como causa principal a obstrução dos ramos paramediano e circunferencial curto da artéria basilar, especificamente da basilar, decorrendo-se daí algumas manifestações clínicas específicas, como paresia, ou seja, diminuição de força, paresia flácida ipsilateral dos músculos da mastigação. Há também uma hipoestesia, uma analgesia e uma termoanestesia faciais. Hemiataxia e acinergia ipsilaterais e hemiparesia espástica contralateral. Observa-se anatomicamente, numa visão anterior, esta zona acometida, parte basal da ponte. E por ela figuram as fibras radiculares do núcleo do trigêmeo, que, se acometidas, podem levar à hemianestesia ipsilateral de todas as modalidades sensitivas, paralisia flácida ipsilateral dos músculos da mastigação. No caso do pedúnculo cerebelar médio acometido, pode haver uma hemiataxia e acinergia ipsilaterais. Já se o acometido for o trato córtico espinhal, pode haver uma hemiparesia espástica contralateral. E o acometimento dos núcleos da ponte pode levar a uma distaxia ipsilateral. A visão mais de perfil e as características específicas, como aqui a distaxia e as outras que nós citamos há pouco. Na síndrome do núcleo rubro ou síndrome de Benedict, tem-se como causa
a obstrução dos ramos interpedunculares das artérias basilar e cerebral posterior. Por consequência dessa área acometida, tem-se manifestações clínicas específicas, como a paralisia do nervo oculomotor ipsilateral com midríase. Neste caso, é importante ressaltar que se dá por conta de uma interrupção das fibras radiculares do nervo oculomotor, que é o terceiro par craniano. Outra manifestação clínica importante é o déficit contralateral da sensibilidade ao toque, à posição e à vibração, além da incapacidade de discriminação entre dois pontos. Qualquer dúvida, volte lá no exame clínico que você vai ter uma ideia mais interessante dos nossos vídeos. Neste caso aqui, a lesão, o acometimento, a alteração ocorre no lemnisco medial. Outra manifestação importante é a hipercinesia, com tremor, coreia ou atetose, contrários ao local da lesão, com alteração no núcleo rubro. Outra manifestação, além de outras mais, é a rigidez contralateral, com alteração na substância negra. Nestes casos, anatomicamente falando, eis aqui a área de acometimento. Se houver uma alteração no lemnisco medial, como citamos outrora, há déficit de sensibilidade tátil, postural e vibratório contralaterais. No acometimento do núcleo rubro, está-se diante de hipercinesia, coreia ou atetose, contrário ao local da lesão. Se a substância negra for acometida, está-se diante de acinesia contralateral, semelhante ao parkinsonismo, uma diminuição ou ausência dos movimentos automáticos. Nas fibras radiculares do nervo oculomotor, se acometidas, tem-se paralisia ipsilateral do nervo oculomotor com pupila fixa e dilatada. Eis aqui a região em uma visão de perfil e os acometimentos específicos, por exemplo, déficit de sensibilidade tátil, postural e vibratória e a hipercinesia. Falando sobre a síndrome do pedúnculo cerebelar ou síndrome de Weber, tem-se como etiologia a obstrução dos ramos interdependentes das artérias cerebral posterior e coronoide posterior. E também o tumor, é o glioma, que pode estar presente levando a essa síndrome, só que é mais raramente. Por conta disso, há sintomatologia específica e as manifestações clínicas decorrentes são uma paralisia do nervo oculomotor, do mesmo lado da lesão, uma hemiparesia espástica contralateral à lesão, uma rigidez parkinsoniana contralateral, se houver um acometimento específico da substância negra, uma distaxia contralateral à lesão, se houver um acometimento do trato córtico contínuo, e possíveis déficits referidos aos nervos cranianos, se houver uma interrupção da inervação supranuclear dos nervos facial, glossofaríngeo, vago e hipoglosso. Estes acometimentos ocorrem especificamente nessa zona. Portanto, visualizando a substância negra acometida, está-se diante de uma acinesia, o parkinsonismo extrapiramidal. Se houver acometimento das fibras córtico-espinhais, está-se diante de uma hemiplegia espástica contralateral. Mas se houver um acometimento das fibras córtico-nucleares, pode haver paralisias supranucleares contralaterais dos nervos facial e hipoglosso. No acometimento do trato córtico contínuo, pode ter-se distaxia contralateral. E o acometimento das fibras radiculares do nervo oculomotor leva a uma paralisia ipsilateral do nervo oculomotor com pupila fixa e dilatada. Esta aqui é a região na visão de perfil, e este, para visualizar melhor, são os acometimentos. Paralisia espástica dessa zona e a rigidez parkinsoniana e o tremor de repouso nesta outra zona específica. É importante ressaltar que quando eu falo de um acometimento desse específico, não é que aconteça só da substância negra, só das fibras córtico-espinhais. Logicamente, são áreas, quanto maior a zona que é acometida, mais manifestações clínicas ocorrerão. Portanto, tudo depende da alteração da circulação e, consequentemente, da ausência de oxigênio, levando a um sintoma, ou normalmente, mais comumente, ao conjunto desses característicos. No caso da região oral da ponte, está-se diante de infartos pequenos dessa região oral da ponte. E a causa principal é uma obstrução das artérias perfurantes. As manifestações clínicas decorrentes dessa obstrução
são uma variedade de déficits circunscritos, geralmente transitórios, porque é uma região mais específica. Pode-se ter uma arteriosclerose da artéria basilar, por exemplo, que pode levar a vários infartos progressivos diminutos, pequenos, de um ou dois lados do tronco encefálico e, por consequência, causar uma paralisia pseudobulbar microangiopática, uma disartria por conta da interrupção da inervação supranuclear dos núcleos dos nervos cranianos motores, ou uma disfagia por conta da interrupção da inervação supranuclear dos núcleos dos nervos cranianos motores. Também, nessa região oral da ponte, pode haver a doença microangiopática do tronco encefálico. E aí, a causa principal, a causa primeira, é uma hipertensão arterial sistêmica. Mas também há uma lesão desencadeante, em geral, coexistente com outras lesões localizadas acima do tentório. Essa lesão desencadeante, que coexiste com outras lesões localizadas, é decorrência da diminuição da quantidade de oxigênio local, proporcionando uma fisiopatologia e, consequentemente, manifestações clínicas decorrentes. Olá, turma! Nosso assunto hoje da nossa aula vai ser o tronco encefálico. A gente vai observar as principais estruturas que compõem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E vamos observar também os pares de nervos cranianos que a gente encontra no tronco encefálico. Aqui a peça inteira ela está representando o encéfalo, né? E do encéfalo a gente tem aqui embaixo o tronco encefálico, né? O tronco encefálico ele é composto pelo bulbo, que é a porção mais inferior do tronco encefálico, a ponte e lá dentro um pedacinho menor que é o mesencéfalo. E lembrando que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 pares vão conectar com o tronco encefálico. Só vão fazer exceção o primeiro par, que é o nervo olfatório, né, responsável por conduzir estímulos olfatórios. O segundo par, que aqui está mostrando o quiasma óptico, né? O segundo par, que é formado pelo nervo óptico, que vai conduzir impulsos visuais. Então, o primeiro e segundo par, eles não conectam no tronco encefálico. A partir do terceiro até o 12º par, nós vamos ter os nervos cranianos conectando no tronco encefálico. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.